Apresento, ó Deus, a vida do irmão Rodrigo em tuas mãos, a irmã Lenciane. Deus, que o Senhor abençoe a vida deles, Pai, em nome do Senhor Jesus, de uma forma muito especial. Usa ele nesta noite, ó Deus, para falar conosco, ó Deus, e que nós venhamos sair daqui saciados da tua palavra, cheios da tua presença, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Que todo mal seja destruído, em nome do Senhor, ó Deus. Assim eu lhe agradeço, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Salve a igreja, a paz do Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1 ao versículo de número 10. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 10. Amém? Amém. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração à nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamado Formosa para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou. E entrou com eles no templo, andando e saltando, e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Amém, meus irmãos? Nesse texto da palavra do Senhor, onde nós acabamos de ler, nesse culto com as nossas irmãs do círculo de oração, e ainda bem que não temos esse nome, que não mude, que em algum tempo não seja chamado de reunião de mulheres, que continue sendo chamado círculo de oração, porque senão perde o seu propósito. Porque então, muitas coisas que parecem simples mudanças, elas mudam completamente o propósito e o significado original pelo qual ele foi criado. Nós nos acostumamos a ouvir que o círculo de oração se constitui uma das colunas da casa de Deus. E quando nós estamos em um culto como esse, como já fomos aqui orientados pelas nossas irmãs, o assunto, meus irmãos, não poderia ser outro a não ser a oração. Assim como nós não podemos deixar de falar de dízimos e ofertas na casa de Deus, mesmo que muita gente não goste, irmãos, igreja não é entretenimento. Amém? Igreja, ela precisa tratar o ser humano como um todo, como corpo, alma e espírito, o homem por completo. E embora muitas vezes assuntos sejam evitados por
muitas vezes achar que causam polêmicas, mas a Bíblia não é polêmica, meus irmãos. Amém? A Bíblia não é polêmica. Poucos dias atrás nós tivemos uma pregação, não aqui, mas em um grande congresso, que até hoje rende comentários. E eu não sei porquê. Certa jovem escreveu a letra de uma música e publicou em um festival. E muita gente se achou ofendida porque a carapuça serviu. É desse jeito. E nós vivemos um tempo, meus irmãos, onde não é o Estado que quer nos impedir de pregar a palavra de Deus. Porque nós sabemos que nós enfrentamos perseguição. Mas muitas vezes dentro da própria igreja nós estamos enfrentando essa resistência. E é o que a Bíblia diz, que chegaria um tempo onde os crentes não suportariam mais a sã doutrina. É Jesus, hein? Então, nós vivemos um tempo onde a palavra do Senhor nos diz que muitos preferem ouvir fábulas, histórias, citações de escritores. Ah, porque fulano escreveu tal livro, irmão. Problema dele. Problema do historiador. Eu quero saber o que está escrito na Bíblia. Eu quero me firmar diante daquilo que a Bíblia ensina. Porque ela é infalível. Ela é a palavra de Deus. Então, meus irmãos, não tenhamos comichão nos nossos ouvidos. Não vamos endurecer a nossa cerviz, porque nós ainda somos ovelhas de Cristo. Nós somos ovelhas do Senhor. Então, mesmo que o assunto não nos agrade aqui, meus irmãos, nós não vamos fazer como aqueles que estavam com Jesus ali, olhando para Jesus e dizendo: Senhor, esse discurso é muito duro, nós não suportamos ouvir isso. E a partir daquele momento, muitos voltaram para trás. E Jesus olha para os 12 que ele escolheu e ele diz: vocês também querem se retirar? Pedro então responde: Senhor, para quem iremos nós? Não é para onde iremos nós, é para quem iremos nós. Só o Senhor tem as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, Filho de Deus. Então, meus irmãos, nós, como igreja do Senhor Jesus, nós precisamos aplicar as disciplinas bíblicas na nossa vida. Aleluia. E a oração é uma delas. Quando essa história aqui, ela se passa, Pedro e João estavam subindo ao templo às 3 horas da tarde para o momento de oração, para o momento de buscar a Deus. E o que nos chama a atenção, eu gosto sempre de meditar isso, porque quando esse texto, quando essa história aqui, ela acontece, é muito válido lembrarmos que há poucos dias atrás, Jesus acabara de estar com eles. Há poucos dias atrás, eles andaram com Jesus, estiveram com Jesus durante 3 anos e alguns meses, aprendendo com Jesus. E num determinado momento, esses discípulos, eles chegam para Jesus e eles simplesmente olham para Jesus e dizem: Senhor, nos ensina a orar, como fazem os discípulos de João. E Jesus, então, ele lhes passa algumas instruções. Lá no capítulo 6 de Mateus, o Senhor Jesus então diz: olha, quando vocês orarem, orem assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Irmãos, é uma oração que todos nós conhecemos. É uma oração modelo de Jesus. Não é uma oração de Jesus, é uma oração modelo que Jesus passou para os seus discípulos. E mesmo que eles fizessem aquele pedido para Jesus, havia
uma dificuldade, porque João tinha os seus discípulos. E quando os discípulos de João perguntaram para Jesus: olha, mas por que os seus discípulos não jejuam? Os discípulos de João jejuam e os seus discípulos não. Então Jesus lhes responde: olha, por qual motivo eles jejuariam? Porque enquanto o esposo está com eles, não tem razão, não tem motivo para isso. Mas vai chegar um momento em que o esposo vai ser tirado. E eles então vão jejuar. Havia uma dificuldade entre os discípulos em permanecer nesta oração. Porque quando Jesus ele sobe ao monte para orar, no Monte das Oliveiras, quando Jesus estava posto em agonia, Jesus, ele leva consigo, além de João e Pedro, que são citados nesse texto, ele leva também mais um, Tiago. E Jesus os leva por serem mais próximos a Ele. E com toda certeza Jesus também queria que eles também orassem. Embora muitas vezes eles nem entendiam o propósito e o motivo daquilo. E quando Jesus foi orar, voltou, ele os encontrou dormindo. Ele os encontrou ali em um sono, não é cochilando não, meus irmãos, porque já aconteceu comigo, eu já cochilei na oração. E não venha rir de mim, porque eu sei que já aconteceu com você. Hoje eu não preciso dizer isso, porque hoje eu não me esforço tanto. Hoje, se eu disser que eu cochilo na oração, é de preguiça. Mas já houve um tempo onde não era fácil, onde chegava a vontade era de esticar na cama. E quantas vezes eu já orei deitado? Não me envergonho disso não, meu irmão, porque não é a posição do corpo, é a posição do coração. Glória a Deus. A Bíblia não fala de como tem que estar o nosso corpo, a Bíblia fala como tem que estar o nosso coração. Amém. Tem momento que nós vamos estar arrebentados de canseira. E eu já orei muitas vezes deitado. Já orei e já peguei no sono. E não me envergonho. Porque quem trabalha sabe, quem pega no pesado sabe. Não é fácil. Mas os discípulos chegaram ali. Jesus chegou para os seus discípulos e encontrou dormindo. E isso durante o ministério de Jesus acontecia. Mas houve um momento onde as coisas mudaram. O esposo foi tirado, mas não a presença dele. Jesus, ele foi para o céu, mas ele disse: eu não vos deixarei órfãos. Jesus envia sobre a igreja o seu Espírito Santo. E o Espírito Santo passou a fazer morada nesses homens. E a partir do momento em que eles recebem o Espírito Santo na sua vida, eles passam então a ter um relacionamento com Deus. O Espírito Santo, quando lhes é assoprado, quando Jesus chega naquele cenáculo, onde os discípulos estavam amedrontados, com medo, Jesus ali, para acalmar os ânimos, ele diz: Pai, seja convosco. Porque estava todo mundo apavorado, estava todo mundo com medo. E Jesus, então, com o seu jeito, com a sua maneira, com a sua intimidade, para acalmar os ânimos, ele chega para os seus discípulos e ele diz: o que vocês têm de comer? Porque o clima não estava bom, a situação não estava boa, mas naquele momento Jesus assopra sobre eles o Espírito Santo e o entendimento daqueles homens aberto para compreenderem as Escrituras. Mas Jesus não deixa só nisso. Jesus, ele disse para os seus discípulos: eu preciso que vocês fiquem na cidade de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Quando eles estavam no monte, vendo Jesus, cerca de 500 pessoas observando aquele evento, eles sobem para o céu. Eles vão para o cenáculo
E passam ali aproximadamente 10 dias orando, buscando a face de Deus. E a palavra do Senhor diz que de repente, quando eles estavam lá no cenáculo reunidos, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu a casa onde eles estavam reunidos. Quase 120 pessoas estavam ali, e todos foram cheios do Espírito Santo. E aquela experiência, meus irmãos, fez com que eles se tornassem ousados, fez com que Pedro se levantasse diante daquele discurso e começasse a pregar. E naquele dia, a palavra de Deus nos diz que quase 3.000 almas se converteram ao Senhor. A partir daquele momento, eles começaram então a desenvolver a igreja de Cristo. Eles começaram então a anunciar o Evangelho de Cristo, restrito a Jerusalém, restrito aos judeus, mas a igreja foi crescendo, a igreja foi acrescentada. Mas aqueles homens, eles não se esqueceram de orar. Eles não deixaram que os seus afazeres impedissem eles de estarem em oração. E quando eles sobem ao templo, e isso não era ocasional, com toda certeza, todos os dias eles faziam isso, porque a oração, meus irmãos, ela precisa se tornar uma disciplina na nossa vida. Quando a Bíblia diz que Daniel, 3 vezes por dia, ele orava ao Senhor, isso é disciplina. E aqui nós podemos ter uma certeza que eles aplicavam a oração como uma disciplina. 3 horas da tarde, eles subiam ao templo e iam para a oração, iam buscar a Deus. E nesse dia, quando eles sobem ao templo para a oração, às 3 horas da tarde, a palavra de Deus diz que era trazido um varão, que desde o ventre da sua mãe era coxo, ou seja, desde quando ele era formado no ventre da sua mãe, ele era coxo. E a palavra de Deus diz que ele nasce nessa condição, e todos os dias ele era colocado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas. Todos os dias ele estava ali. E quando ele avista Pedro e João, que iam entrando no templo, eles então são surpreendidos com o pedido. Eles pedem uma esmola para Pedro e João. Porém, meus irmãos, Pedro e João, olhando para aquele varão, ele diz, eles fitam os olhos nele e diz: eu não tenho prata e eu não tenho ouro, mas aquilo que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Aleluia. Glória a Deus. O que nos impressiona, meus irmãos, é que eles estavam sendo sinceros. Eles não tinham. Se eles colocassem a mão no bolso, eles não tinham. Eles não tinham o que oferecer para aquele varão. Financeiramente, eles não tinham prata, não tinham ouro, não tinham. Mas aqueles homens, meus irmãos, eles estavam cheios da presença de Deus. Eles estavam indo para o templo, para a oração. Eles estavam indo buscar a Deus. E uma coisa eles podiam ter com convicção: a presença de Jesus. O Espírito Santo presente na vida deles. E sabe de uma coisa, meus irmãos?
é a mesma presença que nós carregamos. É a mesma presença que nós temos, o mesmo Jesus que nós possuímos. A ajuda que eles não tinham financeira, eles tinham o poder do Espírito Santo. Eles tinham a glória de Deus sobre a vida deles. E isso era mantido através da oração. Isso era mantido porque eles estavam clamando, eles estavam buscando a Deus. Glória a Deus. Isso é autoridade, meus irmãos. E a palavra do Senhor nos diz que o Senhor nos deu autoridade. Crente, meus irmãos, nós temos que ser crente de oração. Glória a Deus. Nós temos que ser crente de oração. E não vem me falar que nós gostamos de orar. Não, nós não gostamos. Não. Nós podemos passar o dia todo conversando um monte de bobagem, de besteira com todo mundo. Mas nós dizemos que nós não temos tempo para Deus. Nós conversamos um monte de bobagem o dia todo, porque ninguém fica mudo o dia todo. Todo mundo aqui se comunica, porque senão vai mentir, vai pecar e é pior. Bem? Todos nós, meus irmãos, todos nós. E se nós tivéssemos o entendimento que Jesus é tão real quanto o irmão Vinícius, que Jesus é tão real quanto a irmã Francisca, que Jesus é tão real quanto as irmãs e os irmãos. Amém. Glória a Deus. Conversar com Jesus, meus irmãos, é a mesma coisa quando nós estamos conversando face a face com alguém. Deus é Espírito, mas Ele é presente. Nós não podemos vê-lo, mas nós podemos senti-lo. É como se Ele estivesse nessa cadeira e hoje nós vamos dizer: Senhor, eu quero conversar contigo olhando nos teus olhos. Eu quero te contar como foi o meu dia. Eu quero te contar as minhas angústias. Glória a Deus. Mas também, Senhor, eu quero te contar as minhas vitórias. Não é bom ligar para alguém, pegar o telefone, irmão, deu certo aqui. Ô irmão, não foi dessa vez não. Jesus é do mesmo jeito, meus irmãos. Aleluia. Porque Jesus está conosco. Muitas vezes as pessoas não estão do nosso lado, mas Jesus está. As pessoas nem sempre vão estar conosco. Nem sempre quando nós ligarmos haverá disponibilidade. Às vezes o telefone vai chamar e não vai atender. Mas o Senhor não, meus irmãos, a Bíblia diz: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Nós temos coragem de confidenciar coisas para as pessoas e não conseguimos quebrantar o nosso coração diante de Deus. Ah, mas eu não posso falar porque o diabo vai ouvir. Problema do diabo, meus irmãos. Problema de Satanás. Se nós estamos preocupados porque o diabo vai ouvir, ah, mas eu não posso confessar esse pecado porque o Satanás vai ouvir. Irmão, não preocupa com isso não. Porque nós estamos falando com o nosso Deus Todo-Poderoso, com aquele que fez os céus e a terra. Às vezes é preciso se lembrar disso, meus irmãos. O nosso Deus é real. Às vezes é necessário lembrar a igreja que o nosso Deus é vivo. Não é como as pessoas estão lá fora, não, meus irmãos, carregando uma estátua, um pedaço de pau, de madeira que não
te ouve. O nosso Deus se relaciona com o seu povo, porque o nosso Deus é vivo. E Ele faz isso, meus irmãos. Ele faz isso. Por isso, mesmo que seja difícil, não vamos esquecer que nós temos um Deus que cuida de tudo na nossa vida, meus irmãos. Não vamos nos esquecer que Deus, Ele quer ser buscado pelo seu povo. Quando a Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Essa é a necessidade da igreja, meus irmãos. Porque tudo que o crente faz tem que ser de todo o coração, com a alma. E o nosso Deus, Ele nos ouve. Possamos, irmãos, buscar a Deus. A Bíblia nos diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. É tempo de buscarmos a Deus. Ainda há tempo, meus irmãos. Ainda há tempo de nós clamar a Ele, voltar a clamar a Ele. Ainda há tempo de nós retornarmos à oração, a tocar os céus, o nosso clamor, a sentir as nossas misérias diante de Deus. Porque quando nós nos aproximamos de Deus, meus irmãos, o que nós conseguimos sentir são as nossas misérias. É o quanto nós somos limitados diante de alguém tão grande e tão poderoso como é o nosso Deus. É tempo de buscarmos a Deus. De clamarmos ao Senhor. E assim, meus irmãos, o Senhor nos abençoe, nos ajude a buscar. Mas saiba que assim como podemos ver uns aos outros, o nosso Deus também é. Amém? Não se esqueça disso. Não se esqueça de falar com Deus. Porque todos os dias nós nos comunicamos com pessoas. E porque Deus seria o único que nós não teríamos essa comunicação. Assim, meus irmãos, que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. E o Senhor nos conceda uma semana abençoada.